E se você ficasse bravinho e decidisse não acreditar mais no Papai Noel? O problema é que ao fazer isso, você desperta a ira de um antigo demônio que sai das profundezas para caçar você e todos os seus familiares, inclusive os que você não gosta. O que você faria nessa situação? Galera, hoje é dia de falar de um Natal diferente, nada de Papai Noel fofinho e renas bonitinhas não, porque a gente tá aqui para falar de Krampus, terror de Natal, filme lançado em 2015 e que eu vou te ensinar a derrotar, falando tudo que esses lazarentos tinham que ter feito e obviamente vou descer a chibata nos erros que eles acabaram cometendo. Se você não quiser que o Krampus te pegue, faça o milagre de Natal acontecer e se inscreva no canal. Além disso, seja mais bonzinho ainda, tirando o like do saco do Papai Noel. Não esquece de dar o like e seguir o canal. A história começa com uma família disfuncional se reunindo pro Natal. A gente tem o Max, o garoto protagonista, que ainda acredita na magia natalina, porém tá desiludido com as brigas constantes entre papai e mamãe, nesse caso Tom e Sarah. A gente também conhece a irmã do garoto, a pela-saco chamada Beth, e a avó dele, chamada Omi, uma mulher alemã que parece estar escondendo um grande segredo do passado. O pai e a mãe de Max tentam manter as aparências, porém a tensão is in the air. Na véspera de Natal, a família do lado de Sarah se hospeda na casa dela para ficar pelos próximos 3 dias. Infelizmente, esses parentes são aqueles que fazem você se alistar na guerra para não ter que dividir o mesmo espaço com eles. Vamos às apresentações. A gente tem Howard, o tio grosseiro, ex-militar e que acha que é um homem melhor do que Tom. O cara é casado com Linda, a tia de Max e irmã de Sarah. Como esses dois aí não gostam muito de trabalhar, o casal se encarregou de gerar 4 filhos, sendo elas as primas irritantes Jordan e Steve, que por acaso tem um péssimo estilo de moda. A gente também tem o irmão menor bagunceiro, tarado por comida, chamado Howie, e o bebê Christy. Todos eles obviamente formam um cenário perfeito pro caos. Como se a casa já não tivesse lotada o suficiente, Linda simplesmente convida a tia Dorothy pra passar o Natal com eles, não avisando Sarah, que obviamente não gosta muito da irmã da mãe dela, já que a mulher rabugenta só sabe coçar no precioso e criticar o cardápio chique que a dona da casa ficou dias cozinhando. Que porcaria, hein? Que coisa gordurosa. Tem nada melhor não? Umas asinhas de galinha, costela, batatinha frita, nada? Essa comida é afrodisíaca. Eu disse comida melhor, eu não quero essa gordura aqui, ó. Como é que você vende essa gordura, rapaz? Durante o jantar, uma discussão acalorada explode à medida que as primas de Max roubam a cartinha dele pro Papai Noel. Ele então dá um ataque de pelanca e fala que odeia a família toda. Como se isso não fosse suficiente, o danado ainda rasga a cartinha, sem saber que isso desencadearia algo terrível. Na manhã seguinte, uma tempestade de neve cobre toda a vizinhança. Além disso, as ruas estão sinistramente quietas. E é aí que a família descobre estar isolada, sem energia elétrica ou comunicação, pois os celulares, telefones fixos e estações de rádio estão sem sinal. Mesmo assim, o dedicado carteiro entrega uma encomenda na casa e comenta que aquele local tá parecendo uma cidade fantasma, pois no caminho ele não tinha visto uma viva alma na rua. Linda recebe o cara e acaba reparando num saco velho que foi deixado na porta da casa, sendo que a partir daí as coisas ficam cada vez mais bizarras, pois Max percebe que alguém fez um boneco de neve sinistro no jardim da propriedade. A primeira coisa que você precisa fazer nessa situação é ter um telefone satélite. Eu digo isso porque esses aparelhos são capazes de alcançar frequências que os celulares comuns não são. Além disso, esses telefones satélites são bem acessíveis para o público americano, pois custam cerca de 200 a 300 dólares. Dessa forma, eles poderiam ter entrado em contato com as autoridades, que muito provavelmente não sabem o que está acontecendo com aquela cidade. O terror começa de verdade quando Beth simplesmente diz para a mãe que vai na casa do namorado, que morava a alguns quarteirões dali. O mais bizarro é que tanto ela quanto o Tom acham aquilo uma boa ideia e simplesmente permitam que a garota vá até lá, sendo que esse é o erro crucial que leva a todos os outros cometidos por esses lazarentos. Ih, rapaz. O cara tá caindo um toró lá fora, temperaturas negativas e o acúmulo de neve poderia derrubar árvores e postes elétricos em cima da garota. Portanto, a última coisa que você quer fazer é ir pra lá nesse momento. Sendo assim, Sarah deveria ter educado a filha apropriadamente, e eu me refiro a dizer um baita não na cara dela. A garota então é vítima da própria rabugice, e eu digo isso porque ela vê uma criatura sinistra nos telhados das casas. Obviamente ela tenta correr, porém a tempestade piora e ela é obrigada a se abrigar no carro do correio, onde
onde a gente descobre que o carteiro também tinha virado um picolé. Beth então vai pra baixo do carro e freia as carcinhas, o que, diga-se de passagem, é em vão, já que mesmo que a criatura não a capture, ela percebe que tem uma caixinha de música muito semelhante a Jack in the Box, aquela trilogia de palhaço medonha que eu tive que fazer esse ano. De lá sai uma cabeça horripilante, e então Beth é aparentemente finalizada. Olha só, o único jeito de escapar dessa era tentar entrar no carro. Como era um furgão, uma parte do veículo não tinha nenhuma janela, portanto, se ela não fosse vista, poderia ter ficado ali e se abrigado da tempestade da criatura sinistra que estava perseguindo. Algumas horas se passam e Sarah fica preocupada com a ausência da filha. Isso faz Tom pedir a ajuda de Howard, que aceita ir pilotando o Hummer dele enquanto procuram pela garota. Eles vão até a casa do namorado de Beth e percebem que o local todo tá completamente vazio, como se alguém tivesse deixado a porta aberta e permitido que o local todo congelasse. Os dois então se deparam com uma cena bizarra, nesse caso com o biscoito do Shrek com uma faca cravada nele. Já era! Percebendo que deve ter algum psicopata na região, Howard é precavido e volta pro carro, onde ele pega duas armas, uma 12 que ele carrega pra ficar com ele e uma pistola Magnum que entrega pra Tom. É nesse exato momento que eles aparentemente ouvem a voz de Beth no ar pedindo por ajuda. Tom obviamente fica desesperado e corre atrás do som, porém Howard fala pra ele se acalmar, sendo que eu acho que é você que vai ter que ficar calmo agora, já que uma criatura sai debaixo da neve e o puxa pra dentro dela. Tom vai ajudar o cunhado na mesma hora que algo morde a perninha de Howard. É aí que o machão vira uma baita garotinha e pede pra Tom salvar, o que ele faz dando um tiro na criatura misteriosa. Isso permite que ele puxe Howard de volta pra cima, no entanto, a ferida foi profunda e o cara agora tá mancando. Eles então tentam voltar pro Hummer, porém percebem que o veículo foi completamente destruído. Os dois então se ligam que estão sendo caçados e correm de volta pra casa, onde por um milagre de Natal eles conseguem se abrigar. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Enquanto Tom faz o curativo na perna de Howard, as mulheres da família começam a dar piti e perguntam o que aconteceu. É aí que Max repara que a vovó tá separando as facas mais afiadas da casa, sendo que ela chega pro filho e fala pra ele manter a lareira acesa. Cara, vamos lá, é nítido que essa véia sabe o que tá rolando ali. Como informação é poder, ela pelo menos poderia ter feito a gentileza de explicar a parada, mas não. Bora deixar o mistério no ar pra que alguém se lasque mais cedo ou mais tarde. Muito bom. Enfim, Howard agradece a Tom por ter salvado a vida dele e se voluntaria para vigiar a casa enquanto o resto deles dorme. Olha aí, mais um erro que evitou que esse filme pudesse ser derrotado. Vigílias desde a época da antiguidade sempre são feitas em dupla, especialmente à noite, quando bate aquele soninho sacana. Dessa forma, o soldado mantinha o outro acordado e desperto pro perigo. Portanto, Tom deveria ter ficado com Howard com as armas bem carregadas. Dane-se, porque o machão não é tão machão assim e acaba pegando no sono, o que abre margem para uma figura sinistra descer pela chaminé e usar um biscoito para despertar a larica do Howie Jr., que obviamente é burro o suficiente para não perceber que se tratava de uma armadilha. Ele é um idiota. Cara, esse moleque deve ter um QI de 65, porque não é possível. A porcaria do petisco magicamente desceu a chaminé e ainda por cima tá preso por uma corrente. Nesse momento o garotinho fofo deveria ter acordado o resto da galera, mas não, ele prefere morder o biscoito do Shrek só pra descobrir que ele era do mal e tava bem vivinho. Hal então é arrastado pra dentro da chaminé, enquanto os adultos tentam puxá-lo pra baixo. Nessa hora, Howard e Tom poderiam ter saído pra rua e atirado no admirador do Michael Jackson que tava tentando surrupiar Howie, mas não, eles preferem segurar a Sarah para que ela possa puxar Howie, o que infelizmente não é possível, já que ela vê o boneco do mal e se assusta, deixando o garotinho virar presunto de Natal. O homem então fala pra galera se acalmar e explica o que cacetas estava acontecendo naquela cidade. Em um flashback animado, ela conta que quando era criança, sua vila enfrentou tempos difíceis e ela acabou perdendo a fé no Natal. Isso atraiu Krampus, um demônio da antiguidade que levou todos os habitantes pro submundo, exceto ela, que foi presenteada com um sino que servia para lembrar o homem de sua punição. Segundo a mulher, Krampus não presenteia as pessoas que desacreditam no Natal, pois o tinhoso na verdade quer as castigar. Agora o catiço voltou para ensinar a mesma lição para a família de Max, o preço de esquecer o verdadeiro significado do Natal. Howard fica fora de controle ao pensar que a história não passa de uma enrolação e sai de casa para ir atrás do filho, porém acaba dando de cara com Krampus, o que faz o machão beta pipocar e voltar para dentro. O que agora que eles viram que o catiço
é real, eles deveriam ter se preparado. A família Buscapé poderia ter pegado as facas separadas por homem na cena anterior, já que assim teriam um jeito de se defender caso Krampus e seus capangas invadissem a casa. Não bastando isso, se Krampus realmente é um demônio e gosta de perseguir os que renegam o Natal, significa que ele de certa forma teme o cristianismo. Portanto, esfregar objetos religiosos dessa crença na cara dele talvez o machuque. Eu tô falando de crucifixos, cruzes de madeira, bíblias, qualquer coisa desse tipo. Outra coisa, o homem também deixa subentendido que as chamas da lareira mantêm os capetas afastados de lá, portanto eles deveriam manter a lareira acesa o tempo todo. Para isso eles poderiam usar os móveis de madeira caso a lenha acabasse. Se Krampus teme uma fogueira, significa que ele também não gosta de fogo em geral. Sendo assim, o pessoal poderia ter acendido tochas com panos e bebidas destiladas, fabricando assim os clássicos coquetéis Molotov. Dessa forma eles poderiam ter arremessado os explosivos caseiros na frente da casa, exatamente no mesmo lugar onde Krampus estava esperando por eles. Isso talvez pudesse fazer o danado voltar pro submundo, porém acho que ninguém teve essa ideia. Outra ideia seria Max simplesmente tentar desfazer a leve cagadinha de Natal que ele cometeu, sendo que o garoto ainda acredita no Papai Noel, portanto ele pelo menos poderia ter escrito uma nova carta e a colocado na caixa de correio como Max pretendia fazer antes da família perturbadora se hospedar na casa. Com sorte a maré de azar acabaria, permitindo assim que a tempestade passasse e Krampus parasse de encher o saco dele. Por fim, eu tentaria fazer uma homenagem aos filmes de Esqueceram de Mim, nesse caso só os 2 primeiros mesmo, já que o resto é um saco. Eu me refiro a instalar armadilhas pela casa toda, como por exemplo deixar cacos de vidro na entrada das portas e janelas, além de aplicar cola no chão, algo que você pode fazer em casa com apenas isopor e óleo. Dessa forma os capangas de Krampus ficariam presos ao invadir a propriedade, e assim se tornariam alvo de tiro para as armas de Howard e Tom. Dane-se, porque sabe o que as pessoas dessa família resolvem fazer? Se separar, que é justamente a ideia de gênio de Steve e Jordan. Elas ouvem a voz de Beth pedindo ajuda no sótão da casa, e em vez de avisar Tom e Sarah não, elas simplesmente decidem subir lá, só pra se lascar. Oh, no. Não demora muito para os adultos ouvirem a aberração, sendo que eles vão até lá e descobrem que Jordan tá sendo digerida pelo Deer Clown, a mesma criatura que tinha comido Beth horas antes. Como é que é? Enfim, antes que ele possa fazer o mesmo com Steve, Linda aparece para salvar a filha e senta a borracha em bonecos sinforosos que tinham sido levados para dentro da casa no momento em que ela atendeu o carteiro. O problema é que eles usam toda a munição da pistola e tem que enfrentar os danadinhos na mão, porém mesmo que os capangas de Krampus deem uma canseira nela em Tom e Sarah, os humanos conseguem vencer o primeiro round. Enquanto isso, Howard é perseguido pelos biscoitos do Shrek, o que o deixa desesperado a ponto dele dar um tiro numa lata inflamável e assim terminar de assar os biscoitinhos. A galera então se reúne no térreo, porém não consegue nem parar para comer a sobra da ceia, já que vários duendes quebram a janela e sequestram Dorothy, a bebê e Howard. Os outros só não se lascam porque Krampus chama os capangas de volta. Por quê? Porque o roteiro meio que quis. Tudo bem. O Capitão Mora então entra na casa pelo sótão e fica tinindo para pegar os humanos que ainda tentavam sobreviver. De acordo com Tom, a única alternativa dos sobreviventes é sair na tempestade para pegar o limpa-neve que o cara tinha visto mais cedo quando foi procurar a Beth. O plano deles é fugir no veículo e chamar a ajuda das autoridades, porém isso, na minha opinião, é uma péssima ideia. Além de temperaturas extremas como essa causarem hipotermia, as ruas já estão tomadas por agentes do mal, sendo que os sobreviventes vão ficar completamente vulneráveis e em desvantagem numérica. Nessa situação, tentaria barricar a janela quebrada com a mobília e ficaria com a minha família no cômodo mais apertado do térreo, de preferência um que não tivesse janelas. Ali eu poderia concentrar as minhas forças em impedir que Krampus se aproximasse, mais ou menos numa mesma estratégia que 300 de Esparta, onde milhares de soldados persas não conseguiam entrar no desfiladeiro protegido pelos espartanos. Como o Natal teoricamente termina no dia 26, Max e companhia só teriam que sobreviver mais algumas horas até que Krampus tivesse que ir embora. Infelizmente eles optam pelo plano burro, e é aí que Omi surpreende o filho e se tranca dentro da casa, pois ela quer trocar uma ideia com o capeta sozinha. Contudo, o chifrudão aí não quer saber de papo e coloca a véia dentro do saco. Enquanto isso, o pessoal bate em retirada, porém são perseguidos pela criatura da neve, que tenta alcançá-los por baixo do solo. Tom então decide ser o homem da casa e fala pra Sarah correr com as crianças até o limpa-neve, enquanto ele fica pra trás dando tiro no chão. Agora eu me pergunto, não seria melhor ele ter subido no limpa-neve e atirado
tirado de lá? Desse jeito ele não tá fazendo nenhuma diferença pra ajudar a família. Que viagem é essa, véi? E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Esquece isso, porque tanto Tom quanto Linda e Sarah são puxados pra baixo da neve, sendo que os únicos que conseguem realmente entrar no limpa-neve são Max e Steve. Agora, quem diz que o carro quer pegar? Como Max é lerdo, ele apenas gira a chave na ignição, sendo que ele pelo menos poderia ter tentado acelerar e pisar na embreagem pra ver se o veículo pegava no tranco. Afinal, o limpa-neve tinha ficado várias horas parado no meio de uma nevasca. A demora da princesa aí faz Steve ser capturada pelos duendes, e assim como o homem, Krampus poupa a vida de Max, entregando pra ele uma bola para que o garoto nunca se esqueça da culpa que teve na finalização de toda a sua família. Mesmo assim, o garotinho fica contrariado e decide perseguir o demônio, o confrontando na beira de um poço de fogo. Max implora que Steve seja poupada e se oferece no lugar dela. Krampus não aceita a oferta e acaba jogando a prima dele dentro da cova. É aí que Max pede desculpas sinceras por perder o ânimo no Natal, que olha só, são aceitas por Krampus. Porém, mesmo que ele reconheça a verdade no coração de Max, mesmo assim ele joga o garoto dentro do poço. Do nada, Max acorda em uma cama na manhã de Natal e descobre que a sua família estava viva e bem, concluindo que o que aconteceu foi apenas um pesadelo. O pessoal então começa a abrir os presentes da árvore de Natal, e é aí que chega a vez de Max, sendo que o presente dele é a bola de Krampus. Os familiares dele então começam a trocar olhares preocupados, o que indica que eles estão se lembrando das memórias dos eventos que aconteceram no Natal. A gente então vê a casa da família sendo mostrada através de um globo de neve mágico, junto com centenas de outros em uma vasta coleção no covil do submundo de Krampus, onde ele monitora a todos. Krampus Terror de Natal teve boas avaliações da crítica, porém a maioria do povão não curtiu muito a obra. Eu fiquei sinceramente entretido com o filme, que consegue fundir o climinha de Natal com elementos do terror e humor, pois várias piadas são hilárias e encaixam como uma luva em situações de tensão. As atuações de Adam Scott e Toni Collette obviamente se destacam por aqui também, e os efeitos práticos e maquiagem das criaturas estão bem legais. Por outro lado, o longa se perde em algumas cenas excessivamente longas, como a Batalha do Porão. No entanto, não é algo que atrapalhe muito. Diante disso, eu dou uma nota 6,5 pro filme. Nas bilheterias, Krampus até que mandou bem, já que fez mais de 60 milhões de dólares para um orçamento de apenas 15 milhões. Galera, sigam a gente nas redes sociais e considere fazer parte do clube de membros, onde eu coloco os vídeos sem anúncios, vocês ganham seus e figurinhas do terror pra pôr nos comentários e ainda escolhem os filmes com prioridade. Eu também tô deixando a minha playlist Terror no Natal aí na tela pra vocês assistirem, pois tem outros vídeos bem legais como Terrifier 3, O Malvado Terror de Natal e o Natal Sangrento. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios foi de 13 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pra Jordan, que foi comida pelo palhaço. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!